Na cidade de Chipre, 300 anos antes de Cristo, havia um comerciante bem-sucedido chamado Zenão de Sítio. Em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, levando todos os seus bens e mercadorias mais valiosas. E por causa desse evento, um evento que fugia totalmente do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse comerciante de repente saiu de um comerciante bem-sucedido para um homem pobre. Se coloque agora, por um segundo, no lugar de Zenão. Como você iria reagir a esse infortúnio se o trabalho da sua vida inteira e tudo que conquistou fosse levado pela correnteza? Afinal, qual seria a reação certa? Se revoltar? Ficar triste? Ter o sentimento de como se a vida tivesse sacaneado com você? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança se estende pela eternidade. Uma pequena mudança da sua mentalidade pode desencadear uma maior e mais impactante mudança em um breve futuro. A base do estoicismo é a mesma definição da aceitação e da indiferença. Depois de ler as palavras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. De acordo com Zenão, embora não tenhamos controle do que acontece conosco, temos total controle de como isso nos afeta e devemos usar esse controle ao nosso favor. Ao invés de chorar pelo leite derramado, ou nesse caso, pela tragédia da mãe natureza, Zenão decidiu focar em manter sua compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro. Hoje, as pessoas veem outras pessoas que aderiram ao estoicismo como pessoas que não se quebram diante das situações, pessoas que ignoram seus sentimentos, pessoas que não reagem a situações como picos de ansiedade, depressão ou outros. Mas a ideia original por trás do estoicismo é muito mais do que isso. Mais do que apenas descrever pessoas que não têm emoções, estoicismo é uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. É uma maneira de viver, e essa maneira de viver se estendeu por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada em situações de hoje da mesma maneira em que era aplicada milhares de anos atrás, e os benefícios têm o mesmo impacto. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas através de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo. E todas as pessoas no mundo possuem experiências diferentes e diferentes perspectivas das coisas. Desde que os estoicos debateram e pensaram em filosofia em um lugar público, a filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam trazer benefícios para qualquer um, não fazendo sentido esconder esse conhecimento das pessoas. E como resultado, todo mundo, desde o escravo ao imperador, poderia aprender e se tornar um estoico, e assim o fizeram. Aqui vão alguns dos estoicos mais notáveis de suas gerações, incluindo Epiteto, que durante sua vida foi um escravo, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano, e um dos mais notáveis e mais poderosos homens que já existiu. Os primeiros estoicos viviam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando uma luta contra a desigualdade. Eles inclusive inventaram uma palavra chamada cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas escutam essa palavra, elas pensam em cidades como Nova York, Toronto, Dubai, London, por conta da sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e conjunto que os estoicos pregavam, até mesmo nos momentos que não era muito popular. Mulheres não podiam aprender e falar abertamente sobre o estoicismo para eventualmente se tornarem estoicas. Então, por que tantas pessoas adotaram o estoicismo para guiar as suas vidas? Em um mundo cheio de eventos imprevisíveis, nossas emoções podem ficar no meio do caminho. Na realidade, nós não ficamos tristes por conta das coisas que acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas inesperadas e tristes acontecem conosco. Chuva é uma coisa boa, nos ajuda a plantar e cultivar plantas, nos dá água potável gratuitamente e mantém a temperatura agradável e úmida. Mas quando aquela nuvem negra chega,
cheia de água e trovões e te pega assim que você acabou de colocar o pé na rua para ir para algum compromisso importante, essa nunca é uma boa experiência, certo? Então por que não simplesmente começamos a chorar quando a gente vê a nuvem negra? Bom, mesmo que a situação seja péssima, a gente já sabe que aquela chuva ela tá vindo de qualquer maneira e não podemos controlar o clima. Por mais difícil e inconveniente que seja, a gente sabe que a chuva vai vir e vai passar e logo após a chuva vai vir a luz novamente. O estoicismo nos ensina uma lição parecida, que as piores coisas possíveis que podem acontecer, elas vão acontecer independente de qualquer coisa. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário. É um exercício que estimula o nosso cérebro para o senso de gratidão, como dormir na cozinha, tomar banho gelado mesmo que você não esteja com nenhuma vontade, comer apenas o suficiente ou menos por dias e dias. Esse exercício serve para mostrar que não importa o quão difícil sua vida esteja, você irá sobreviver e potencialmente você vai modular seus pensamentos para o caminho certo. Ao ser capaz de superar essas situações desconfortáveis, nós preparamos a nossa mente para situações ainda piores que podem vir no futuro. Com a situação atual do mundo, em que anúncios são constantemente empurrados goela abaixo da sociedade, nossa cabeça a todo momento nos leva a pensar que a gente nunca tem o suficiente e que só falta uma coisinha aqui e ali. Com um pouco mais de dinheiro ou um pouco mais de seguidores, aí sim, poderei ser feliz. Essa mensagem é mais importante do que nunca. Nós entramos nesse mundo sem saber ou ter absolutamente nada. Crescemos sendo ensinados coisas em casa, na escola e observando o mundo pela nossa própria ótica. A questão é que por muitas vezes todas essas fontes de conhecimento ensinam coisas completamente diferentes. Então, precisamos internalizar todos esses conhecimentos e ignorá-los? Não há maneira correta de viver a vida. Nós devemos, ao invés disso, focar em nosso próprio desenvolvimento, para o nosso próprio bem. Devemos fazer essas coisas apenas por esse motivo. Se alinhar apenas em um modelo de pensamento externo, na esperança de guiar a nossa vida, pode apenas nos levar ao descontentamento. Na maioria das vezes, tentamos preencher o vazio com coisas externas, como gastar suas reservas em um carro bom, uma casa, ou até iniciar uma família. Às vezes as pessoas fazem isso apenas por pressão externa e não por uma vontade interna. O estoicismo nos ensina que ao fazer isso, você deixa a sua felicidade nas mãos das forças externas. Forças essas que inclusive podem sempre falhar, até porque carros quebram, desastres naturais acontecem e o número de divórcios aumenta ano após ano. Mas até as coisas gratuitas que a vida oferece têm um custo, o custo de espaço, físico ou mental. Sêneca disse uma vez: aprender a viver com menos irá criar espaço na sua vida para coisas que realmente importam para você. Dito isso, devemos depositar a nossa felicidade em valores intrínsecos como seres humanos, e não em coisas que possuímos ou coisas facilmente adquiridas. Devemos escolher fazer o máximo para manter a nossa mente em paz, desconsiderando as coisas ruins que a vida pode acabar nos atirando. Até porque no final do dia, a gente não tem controle da maioria das coisas que acontecem conosco, mas sim da nossa reação a essas coisas. E essa é a dicotomia do controle, o conceito mais importante do estoicismo. Estoicos nos ensinam que nós devemos aprender a separar coisas que podemos controlar de coisas que não podemos controlar. E assim determinar o valor não pelas coisas que não podemos controlar, mas pelas coisas que conseguimos. Ter objetivos e metas a serem batidas é uma característica super importante, mas desistir diante de qualquer dificuldade após definir esses objetivos torna essa característica simplesmente inútil, pelo menos segundo o pensamento estoico. Produzir vídeos no YouTube é, bem mais fácil do que ser o imperador romano, mas não deixa de ser um trabalho desafiador para os produtores de conteúdo. Primeiro, você deve ter uma ideia, o que por si só já poderia ocupar um bom tempo e esforço. Em seguida, buscar as fontes e entender a fundo essas ideias de uma maneira que fique clara para a sua audiência, para enfim conseguir montar um roteiro conciso. Isso que nem falamos ainda da parte de produção de conteúdo em si, que demanda boas horas de edição, cortes, áudio,
que posteriormente será postado no canal. Tudo o que acontece até o vídeo ser postado depende exclusivamente do produtor de conteúdo. No entanto, uma vez que postado seu conteúdo, o poder já não está mais nas suas mãos, e sim nas mãos dos algoritmos do YouTube. E mesmo assim, muitas pessoas julgam o sucesso de um canal do YouTube ou uma conta no Instagram com milhares de seguidores com base apenas nos números dessas plataformas. Visualizações, inscritos, taxa de engajamento, métricas essas que vão além do controle dos produtores. O estoicismo ensina que ao invés de focar nesses números, você deve focar na quantidade de esforço que você despendeu para fazer esse trabalho. Acreditar no processo. Pense agora numa pessoa que vem trabalhando arduamente nos últimos 6 meses. O pensamento normal dessa pessoa é querer um aumento. Então, essa pessoa vai até o seu chefe com todos os relatórios de desempenho e o seu chefe apenas diz que não vai dar nenhum aumento. Assim, volta para sua casa acreditando que o seu trabalho é ruim e que tudo foi em vão, mas em nenhum momento parou para pensar que o problema, na verdade, poderia ser o péssimo dia que o seu chefe passou, ou outro funcionário que já estava tendo um excelente desempenho há anos, ou simplesmente uma falta de recursos da empresa. Sem saber o motivo por trás disso, se sente triste, mas se simplesmente reconhecesse que o seu esforço lhe tornou um profissional mais eficiente e que com seu desempenho seria muito mais valorizado no seu mercado de trabalho e continuasse fazendo o que estava fazendo, diminuindo suas expectativas, poderia ser muito mais feliz de maneira geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido destruído, mas sim postergado. É essa remodelação dos seus pensamentos que é crucial. Um verdadeiro estoico não baseia o seu sucesso apenas no ganho financeiro ou de seus empreendimentos, mas no fato de conseguir viver confortavelmente com todas as coisas que o dinheiro não pode comprar. Essas são as 4 virtudes do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é ser capaz de separar o que é interno do que é externo e a habilidade de escolher a reação para as coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre estímulos e a resposta há um espaço. E nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir, resistir. Temperança ou moderação é exatamente o que eu acabei de fazer. Dizer apenas o suficiente. Falar mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão lutando pelo primeiro lugar da Forbes, os estoicos acreditam que há um limite para a riqueza que um homem deveria ter, tendo apenas o essencial, visando apenas ter o suficiente para se sentir feliz, para ser livre e fazer tudo o que a vida lhe oferece. Justiça é uma das mais importantes virtudes. Ela instrui que não devemos fazer mal algum ao outro, pois todos nascemos um pelo outro. Nelson Mandela foi um dos líderes mais famosos do mundo. Em sua luta contra o apartheid, foi mandado para a prisão, onde esteve por 27 anos antes que pudesse finalmente ser solto. Quando finalmente foi solto, ele foi eleito presidente da África do Sul e, por isso, muitas pessoas acreditavam que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que o fizeram ir para a prisão ou as pessoas que eram a favor do apartheid. Mas não, ele não fez nada. Enquanto estava encarcerado, Mandela leu os trabalhos de Marco Aurélio e muitos dos valores chaves do estoicismo, todos que eventualmente ele iria adotar em sua vida. Ao invés de se vingar pelas maldades contra ele, Nelson Mandela fez exatamente o contrário. Esfriou a sua mente e se reconstruiu. O estresse que ele passou agora estava além do seu controle. A única coisa que ele poderia fazer era seguir em frente e construir uma nação melhor. E esse é o caminho do estoicismo. Na medicina dos dias de hoje, o estoicismo está no cerne dos procedimentos, como terapia comportamental, emotiva racional e a logoterapia. A primeira terapia citada ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamentos negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite o paciente refletir a respeito da razão do surgimento desses pensamentos com lógica. E quando o paciente entende que esses pensamentos não têm nenhuma base sustentável
ou simplesmente não fazem sentido, podem agora ser substituídos por outros pensamentos que levam à produtividade e crenças positivas. A logoterapia, por sua vez, se baseia na ideia de que os seres humanos são guiados pelo seu propósito. Até mesmo nas situações mais obscuras, podemos preencher nossa vida com propósito e felicidade, simplesmente por entender qual o sentido da sua vida e por que você está na Terra. Como a maioria deve imaginar, isso é mais fácil falar do que fazer. É um processo lento, assim como qualquer coisa na vida que vale a pena. É tirar o velho da mente e inserir o novo. Para consertar os nossos problemas com felicidade, devemos praticar o amor próprio e a autoestima. Ao direcionar nossos valores para coisas que temos controle, podemos então parar de nos preocupar com coisas que estão fora do nosso alcance, conseguindo assim ter uma vida mais feliz e com mais propósito. O estoicismo nos ajuda a navegar através das tempestades do passado e do presente para as águas mais pacíficas e mais calmas. E se o nosso navio vier a afundar, podemos nos prender à ideia de que tivemos uma boa vida, considerando que tudo tem um início, um meio e um fim.